Shalom, mulheres, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem. Tô aqui no meu secreto com Deus. Eu senti muito no meu coração de compartilhar com vocês um pouco do meu íntimo hoje, sem corte, sem edição, algo mais real, algo que fala da verdade do meu coração. Eu cheguei em casa depois de de um final de semana muito abençoado com minha família, de dias incríveis. Mas todos nós sabemos, né, que quando a gente sai assim, às vezes a gente não tem tempo assim realmente para parar, para ler a palavra, para estar no íntimo ali, né? Porque tá todo mundo junto. Você às vezes não tem um tempo ali para ficar sós, né? E a primeira coisa que eu cheguei quando eu fiz em casa foi correr. Foi correr. Foi correr para os braços do Senhor. E Deus, ele fala todo o tempo, gente. Esse final de semana eu aprendi que para escutá-lo a gente precisa do silêncio, certo? Mas a gente precisa aprender a escutá-lo no barulho também. E Deus, ele fala com a gente todo o tempo. Ele nos toca, ele nos conforta quando precisamos, ele nos ampara quando estamos desamparados. E quando eu cheguei em casa, né, eu fui direto para um versículo. Eu vou ler ele para vocês. O versículo, ele se encontra lá em Isaías 6:8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: Aqui estou eu, envia-me. Esse versículo aqui, ele mexeu muito comigo. Eu tinha lido há um tempo atrás que uma pessoa muito querida, muito próxima de mim me enviou. Só que naquele momento não fez sentido, sabe? Até fez, mas hoje ele fez mais sentido para mim. E Deus, ele nos coloca com pessoas, ele nos leva e nos aproxima de pessoas para trazer a grandeza dele, certo? Mas a gente precisa estar com o ouvido aberto para escutar. Não só no silêncio, porque vai ter vezes que ele vai precisar falar conosco no barulho. E Kelly, por que você está falando sobre o silêncio, sobre escutar Deus, uma coisa, num versículo tipo, nada a ver que está dizendo envia-me? Porque aqui o profeta, Deus deu para ele um mandamento, ele falou, envia-me, Senhor, né? Ele falou, aqui estou eu, sou um vaso disponível às tuas mãos. E quantas vezes a gente é colocado com pessoas, é colocado em situações para que o nome do Senhor seja exaltado. Quando nos colocamos em disponibilidade do reino, em disponibilidade de fazer algo para o Senhor, assim como o profeta está dizendo aqui, ele está dizendo, aqui estou eu, envia-me. Quantas vezes a gente fala as coisas, mas pode ser que falamos de boca para fora. E no meio das ocasiões, ou em meio ao barulho, Deus fale com você e você fale, poxa, será que realmente é a voz de Deus? E Deus, ele falou algo muito certeiro comigo nessa noite. Ele falou bem assim, quando eu marquei, né? Vou ler como eu marquei para vocês. Quando escutamos Deus, temos certezas, não é dúvidas. Ele é o Criador de tudo. Como podemos ter dúvida da voz do Criador? Bem aqui, no fundo, sabemos que é Ele que está falando conosco. Coloquei aqui assim: escutá-lo é fazer sem precisar entender. Escutá-lo é amar. Escutá-lo é não ter dúvida de que Ele irá fazer. Achamos que temos tudo, mas a verdade é que não temos nada. No meio disso tudo aqui,
de que a gente deve aprender a escutar a voz de Deus no barulho também. Porque se a gente não aprende a escutar a voz de Deus no barulho, na nossa rotina doida, no nosso trabalho, nas nossas funções, a gente não vai aprender a escutá-lo no secreto. Uau, é muito forte isso. Porque quantas pessoas não entram no secreto? Eu mesma já entrei muitas vezes no secreto e não conseguia escutá-lo, não conseguia compreendê-lo, porque às vezes só queremos escutá-lo como estamos aqui. Mas a verdade é que ele não fala só aqui conosco, ele fala conosco lá fora. Ele fala conosco o tempo inteiro, quando estamos assistindo. Quantas vezes eu já fui constrangida pelo Espírito Santo por estar assistindo e ele me chamar. E eu falar, não, Espírito Santo, espera só mais um pouquinho. Temos que entender e escutá-lo. Porque ele fala conosco todo o tempo. E eu coloquei, achamos que temos tudo e não temos nada, na verdade. Porque a gente pode tentar fugir tipo assim, lugares barulhentos. Podemos ir para lugares onde podemos ter tudo e tentar escutá-lo em outros lugares. Mas a verdade é que ele fala todo o tempo conosco e que outras coisas do mundo, dinheiro, Deus falou comigo até de joias, joias, roupas, calçados, coisas, nunca irão suprir aquilo que somente o Criador supre dentro de nós. Então, sabe, esse final de semana eu olhava as pessoas, sabe, e eu via Deus falando comigo. Muitos acham que tem tudo, mas não tem nada. Muitos acham que tem tudo, mas não tem. O que melhor é poder estar na presença do Senhor, é ter alegria diariamente, não ter uma alegria momentânea. Até tem um louvor que fala muito comigo que o que adianta ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queima por ti. Gente, não adianta de nada. A gente pode ter muitos momentos incríveis na nossa vida, a gente pode viajar, a gente pode conhecer lugares, pessoas incríveis, mas não adianta de nada se a gente não tiver a presença de Deus. Não adianta de nada a gente não ter um tempo para contemplar a presença de Deus. Porque você viver coisas incríveis é muito bom, mas você está na presença de Deus, meu amigo, não tem algo melhor que isso. Não tem algo melhor do que você poder ser amada e amar. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é que Deus é um Deus grandioso e Ele ama cada um que está assistindo esse vídeo aqui. Esse vídeo vai ser sem corte. Esse vídeo é algo do meu íntimo, do meu coração para vocês. E eu queria deixar um agradecimento que é Feliz Dia das Mulheres. Saiba que você é uma mulher amada, você é incrível, você é escolhida por Deus e você é escolhida para mudar essa geração. Mulher, se levanta. Mulher, se coloca à disposição. Não permita que as distrações, que o dinheiro, que a fama,
te encha do que você nunca vai ser saciada. Porque o único que pode saciar você é Deus. A presença dele. A presença dele que nos sacia. É a presença dele que nos enche. Tá vendo essa menina aqui? Eu sou a Kelly. Eu tenho 22 anos. E eu sou bela e sou bonita. Sem isso aqui, sem maquiagem, você é bonita. Sabe que você é bonita e você é bela sem você precisar de muitas coisas. Sem você precisar, às vezes, de uma tatuagem para te preencher, de um cabelo bem alinhado. Sabe que você é linda da maneira como você é. Às vezes a gente não se aceita. Tô falando isso porque engloba muito, sabe, esse Dia das Mulheres. Às vezes a gente olha para nós e pensa, meu Deus, eu queria estar mais magra, eu queria estar mais gordinha, eu queria ter isso, aquilo. E a gente coloca a nossa vida em focos assim, muitos hipócritas, muitos pequenos, sabe? Para algo que é tão grandioso, sabe? A gente deixa de lado algo tão grandioso. Então, tire as distrações, tira o teu foco de coisas que não estão te levando para onde você deseja e que Deus queria que você estivesse. Então essa é a mensagem, mulheres. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e que vocês possam se sentir cheias da presença de Deus através deste vídeo. Eu amo cada um. Beijo.